Olá, seja muito bem-vinda ao nosso encontro do dia. Espero que vocês estejam bem. Estamos falando sobre a bem-aventurança, fazendo um estudo profundo sobre bem-aventurança. E nós estamos falando sobre a bem-aventurança, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. O coração, ele tem muitas coisas para a gente aprender sobre o nosso coração. Hoje já é o quarto vídeo que nós estamos falando sobre o coração. Se você não viu os outros, procure aí no canal que você vai ver, muito importante. E hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes do nosso coração. Gente, é um estudo assim, olha, mexeu muito comigo esse estudo. Então, assim, né, a palavra de Deus sempre fala primeiro com a gente do que depois com vocês, né? Então, durante a nossa vida, acontece muitas coisas que nos moldam. Então, por exemplo, pai, mãe, família, sociedade, tudo que nós vivemos, né? Então, tudo isso cria o quê? Estímulos, né? Estímulos para bons, estímulos ruins, para crenças do nosso coração. Então, a nossa história nesse contexto são criadas muitas vezes pelas crenças que são liberadas dentro de nós, né, dentro do nosso coração. Toda a história que nós vivemos com pai, família, então dessa forma esses aspectos causam impactos, né? Então tudo aquilo, todas as experiências que nós tivemos, né, influencia diretamente o que na nossa formação, na nossa mente, na nossa maneira de pensar, no que acreditamos, né? Nos valores negativos, positivos. E é exatamente sobre esses valores, sobre tudo isso que nós vamos conversar, né? Então, o que são crenças limitantes, né? São alguns bloqueios, né? Então, assim, que nos atrapalha a nossa felicidade, que nos impede de realizar muitas vezes aquilo que nós queremos que seja realizado em nossa vida, que impede de nossos sonhos crescerem, que impede de nós sermos um bom profissional, de nós sermos um bom pai, boa mãe. Então, são esses tipos de crença. Então, exemplo. Quando sofremos, um determinado episódio, e sempre que nós vivemos algo parecido, adiciona um gatilho ali, que nos traz várias lembranças ruins. Então, esses exemplos, tipo de uma situação que você já viveu ruim, que sempre quando você vai viver algo parecido, te traga esses gatilhos, são essas crenças limitantes. Então, situações que vivemos que de alguma maneira foi criado um bloqueio. Então, cada relação interpessoal que fazemos leva de nós algum traço. Então, por exemplo, toda a relação que você teve com seus pais, com seus irmãos, relação pessoal, né, de intimidade, de estar vivendo na mesma casa, de compartilhar das mesmas coisas, né? Então, tudo isso, você passa algo para elas e elas passam algo para vocês, né? De crenças, de situações, de várias coisas. Então, é uma espécie de troca natural, né? O que acontece influencia muito a nossa vida. Então, mas a verdade é que a nossa personalidade vai sendo moldada. Essa é uma realidade, mediante a todas essas situações que nós vamos vivendo no dia a dia, comportamento, né? Então, como consequência, aceitamos muitas opiniões e situações mediante aquilo que nós vivemos. Então, por exemplo, vamos falar um pouco sobre a crença hereditária. Tudo que você ouve dos seus pais e familiares. Vou dar alguns exemplos aqui. Você deixa tudo para depois, né? Você não faz nada direito. Você nunca vai conseguir ser ninguém desse jeito. Mas você é burro, né? Então, assim, nossa, mas você é lerdo demais. Meu Deus, que menina lerda, que menino lerdo. Né, traições que às vezes você viveu de um relacionamento na adolescência, decepções que às vezes você teve, de frustrações, de você esperar algo dos seus pais e você não ter, né? E às vezes também tem aquela questão de nunca se sentir aceito, né? Achar que nada do que você faz seus pais reconhecem, nada tá bom para eles, então tem essa questão desse sentimento dentro de você. Então, isso são crenças hereditárias que nós vamos adquirindo conforme a nossa convivência, conforme o que vamos passando um para o outro. Tem as crenças sociais também, são aquelas crenças que
a sociedade impõe, né? A mídia impõe. Então, só pessoas ricas são felizes, só o corpo X é que é bonito, só o cabelo tal é que fica bonito, só o nariz, o olho. Então, assim, a mídia, ela coloca várias crenças limitantes em nós, né? Então, muitas vezes nós vamos acreditando em tudo isso, né? Em tudo aquilo que ela vai colocando. Se eu não tiver o corpo tal, se eu não tiver o cabelo tal, se eu não tiver a indústria da beleza, ela determina os padrões, né? Então, que tipo de creme, que tipo de condicionador eu devo usar. Então, ela vai trazer. E se eu não usar, o meu cabelo não vai ficar bom. Se eu não tomar isso, eu não vou conseguir ter a pele bonita. Então, ela vai criando várias crenças limitantes em nós, que vai nos deixando escravo até de produtos, de pessoas, de circunstâncias que vai trazendo. ah, Muitas coisas a nosso respeito, né? Se tá magro é porque tá magro demais, se tá gordo é porque tá gordo demais, se tá no nível que não é magro nem gordo, tá cheio de celulite, tem estria. Então, assim, a mídia ela vai trazendo tanta coisa ruim pra gente que se nós deixarmos, nós somos engolidos por tudo isso, né? Então, pessoas também trazem crenças limitantes. Exemplo, um término de um relacionamento, né? Então, você achar que nunca mais você vai ser feliz, porque você teve um relacionamento ruim ou porque você foi traído, então que todo mundo é igual, né? Que ser feliz em um relacionamento é utopia, que isso não existe, que as pessoas são tudo igual, que sempre vai existir pessoas que vai te fazer sofrer, que todo relacionamento é uma farsa, né? Então, assim, nós vamos criando, devido aos traumas, às experiências que nós temos, nós vamos criando isso dentro do nosso coração. Então, por exemplo, às vezes você foi demitido, por exemplo, né? Então, você cria um bloqueio dentro de você, achando que você não consegue, nunca vai conseguir ser ninguém, que ninguém nunca vai te reconhecer, que toda vez que você acha que você está dando o seu melhor, vem uma pessoa e joga um balde de água fria e que você nunca vai conseguir ser reconhecido. Então, são crenças também que vai trazendo muitas limitações sobre a nossa vida, né? E nós vamos usando sempre aquela palavra, sempre e nunca. Nunca vou ser feliz, sempre acontece isso comigo. Então, essas crenças vão criando raízes no nosso coração, né? E lógicas equivocadas, por exemplo, abrir um negócio. Se abrir um negócio e não deu certo, você achar que qualquer negócio que você vai abrir não dá certo. Nada dá certo para mim. Nada. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não dá certo. Então você cria essas crenças dentro do seu coração. Você não passar no concurso, você vai achar que nunca vai conseguir passar num concurso, né? Então, assim, e desiste, né? Então, quando nós. Eu acho interessante o Augusto Cury, ele fala que hoje ele é um dos psiquiatras que tem livros mais lidos do mundo. E aí ele fala assim que ele era o segundo da classe, da nota de baixo para cima, né? E o quantos não ele recebeu quando ele foi mostrar o primeiro livro dele, né? Então, se ele tivesse acreditado em tudo isso, ele não tivesse acreditado na capacidade dele, naquilo que Deus deu para ele, que é lindo, né? Que eu acho maravilhoso, a maneira que ele nos ensina. Olha quanta coisa nós perderíamos. Olha que presente que nós perderíamos se ele tivesse desistido, né? Quanta coisa nós aprendemos com ele, né? Então, como é importante nós não desistirmos de nós, não desistirmos daquilo e não de desacreditar de nós, porque todo mundo é único, singular e especial. Todo mundo. Não existe uma pessoa que não seja. Você é único, especial e singular. E ninguém nessa terra pode fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Ninguém pode. Tem pessoas que podem fazer a mesma coisa que você, mas o seu jeito é único, singular e específico e vai mexer com alguma pessoa de uma maneira diferente, com algumas pessoas de uma maneira diferente. Então você pode estar fazendo a mesma coisa que outras pessoas estão fazendo, mas o seu jeito, a sua personalidade, a sua singularidade vai trabalhar na vida de outras pessoas, de pessoas que realmente precisam do seu jeito. Então, que nós possamos entender isso. Então, muitas vezes a gente usamos a desculpa, né? E o medo. Então, por exemplo, uma pessoa que usa a desculpa de não conseguir fazer uma dieta para emagrecer, na realidade ela não quer deixar de comer aquilo que ela gosta. É porque tudo na vida é disciplina.
tudo na vida é regra. Tudo na vida. E muitas vezes nós não queremos ter disciplina, não queremos ter regra, não queremos abrir mão. Para nós termos algo, sempre vamos ter que abrir mão de outro algo. Sempre. É impossível nós termos tudo o que queremos, né? Então, para mim, às vezes, conseguir chegar ao peso que eu quero, eu tenho que abrir mão de muita coisa que eu gosto. Então, para mim, chegar na carreira que eu quero, eu tenho que abrir mão de, às vezes, um final de semana querer sair com os amigos, porque eu preciso estudar. Então, tudo na vida, a princípio, né? Depois vem a bonança, né? Então, mas a priori, você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Do que gosta. Então, muitas vezes nós usamos a desculpa, o medo. Eu não gosto de fazer exercício e usa a desculpa como não tenho tempo, por exemplo. Você não gosta, mas você não tem. Aí você fala, mas eu não tenho tempo, não dá. Né? Mas se o médico fala para você, fala assim, ó, ou você se exercita, ou então daqui 15 dias você vai morrer. Então, nossa, a gente já muda o gatilho, né? O gatilho já muda aí dentro, né? Então, assim, como nós temos várias crenças limitantes no nosso coração, né? Então, muitas vezes a gente usa, desculpa, o medo, e o medo é altamente limitante, tá? O medo nos bloqueia, nos paralisa e faz. Tanto é que a palavra de Deus nos ensina: lança fora todo medo, né? Seja forte e corajoso, não temas, eu estou com você. Então, nossa, a Bíblia fala muito sobre o medo, né? Para nós não termos essas crenças, né? E também tem as crenças religiosas, né? Então, a religião, gente, Cristo é o motivo da nossa vida aqui na Terra. Ele é o nosso motivo, ele é a razão do nosso viver. Cristo é tudo para nós. E tudo deveria ser somente concentrado nele, né? Mas a religiosidade, ela traz tanta coisa ruim para dentro de nós, porque a religiosidade, ela nos escraviza. Então, assim, nós sermos religiosos, sabe, assim, aquela pessoa toda religiosa, isso não é bom, porque isso traz muita escravidão para nossa mente. Agora, nós sermos de Cristo, isso nos liberta, isso nos cura, isso nos transforma. Porque o religioso, o que ele faz? Ele tem aquela coisa assim, nossa, eu tenho um Deus furioso comigo, que se eu não fizer tudo o que ele quiser que eu faça, eu vou diretamente para o inferno. Então, assim, essa questão de, sabe, da que a religião coloca que Deus é um Deus que está olhando para você, olha, errou aqui, vai para o inferno, né? Olha, né? Então traz esse peso, essa carga de culpa tão terrível para nós, né? Sendo que a palavra de Deus diz que se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres e que Deus tem um coração perdoador, né? Que ele não tá ali com chicote, querendo, sabe, você vai pro inferno, nossa, né? Então, assim, a religiosidade, ela traz um peso muito grande sobre as nossas costas, né? E um medo, né, de tipo, nossa, eu não posso agir assim, então você vive sobressaltada, você não é livre, você é escravo, né? E não é isso que Deus quer de nós. Pelo contrário, Deus quer nos mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto que Ele está conosco, o quanto que Ele quer nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, né? Então, e vamos identificar agora que tipo de crença, mediante tudo isso que nós falamos, né? Para analisar que tipo de crença está tendo no teu coração. Pense nas coisas que tem te bloqueado, né? Reescreva em seu coração frases, reescreva. Analisa, ó, isso está me bloqueando, o medo, a insegurança, aquilo que eu ouvi da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, né? Então, comece a reescrever tudo isso, né? É preciso praticar diariamente, né? E reforçar a capacidade de superação. Então, quando nós temos crenças limitantes, a nossa tendência é buscar pessoas que também têm a mesma crença. Você já percebeu que quando nós buscamos o algoritmo na internet, ele fica mandando tudo lá? Tudo aquilo. Então, assim, se você tem uma crença que você já teve um relacionamento frustrado e você nunca vai ser feliz, você vai buscar isso. E aí você vai ouvir várias pessoas que pensam a mesma coisa que você. Isso só vai fazendo o quê? Alimentando essas crenças erradas. Nós vamos buscando em aquilo que alimenta o nosso ego, aquilo que realmente fala, tá vendo? Eu tenho razão, tá vendo? Não é só eu que passo sobre isso. Tá vendo? Não é só eu que penso isso.
Ó, outra pessoa ali também que pensa igual eu. Ó, outra pessoa que viveu aquilo igual eu, né? Então, assim, nós vamos trazendo essa alimentação errônea para nossa vida. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, em Hebreus 4:11, esforcemo-nos de entrar no descanso, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o profundo de dividir alma e espírito juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Queridos, é muito sério, porque nós vamos buscando em tudo, em pessoas que pensam igual nós, ah, buscando na mídia, né, e continuando alimentando tudo aquilo que é ruim, mas nós temos uma tendência de não buscar a palavra de Deus. Porque às vezes é que nem como se você pensa assim, mas eu já sei o que está escrito ali. Eu já sei o que vai acontecer ali, né? Eu já li, eu já sei da história, né? Como se fosse um filme repetitivo. Eu vou ler de novo? Vai repetir esse filme? Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. E ela é a única que pode ir ali, ó, na sua alma, ver os pensamentos, as intenções do coração. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, ela vem para mim de uma maneira tão diferente. A palavra de Deus me curou. A palavra de Deus me transformou. A palavra de Deus me deu vida. A palavra de Deus me transformou. E nós temos que entender que a palavra de Deus precisa ser lida. Precisamos ler, precisamos criar hábitos de ler a palavra de Deus, porque ela vai te ajudar a você trocar, reescrever, reeditar pensamentos e intenções do coração. Ela vai te ajudar a você, sabe, a perdoar, a você não deixar que essas coisas te escravizem, a você não viver nessa limitação. Creia nisso, busque o hábito de ler a palavra de Deus. Gente, eu amo tanto a palavra de Deus, que eu já entrei numa neura assim, de falar assim, se alguém arrancar a palavra aqui de mim, eu vou fazer um resumo da Bíblia. E eu já fiz um resumo da Bíblia num caderno. E eu falei assim, não, eu vou fazer um resumo aqui, pelo menos eu deixo as partes principais aqui para mim saber o que está escrito para mim, né? Então é algo tão transformador na nossa vida, que nós temos que ter essa sede de ler a palavra de Deus, de ouvir o que Deus tem falado para nós, tudo o que qualquer psicólogo. Fui fazer um curso de inteligência emocional, só tinha Bíblia ali, só que tudo camuflado, né? Tudo sem falar, né? Mas só tinha Bíblia ali. Troque os pensamentos ruins pelos bons, tudo que é bom, tudo que é positivo, nisso pensais, né? Mas ele não falou a palavra, mas ele estava falando exatamente sobre isso, que está escrito na palavra. Então, assim, creia, acredite em você, você é capaz, você consegue, né? Então, assim, alegria, alegrai-vos, né? Então, assim, mantenha a alegria, e a palavra de Deus fala, alegrai-vos no Senhor, né? Mais uma vez, alegrai-vos. Então, assim, só tinha Bíblia ali. Né? Então, às vezes a pessoa quer fugir de tudo isso, achando que vai conseguir resolver em outras coisas, em terapia e tudo. Só tinha Bíblia ali. Tudo que está escrito na Bíblia estava ali falando. Então, nós precisamos criar o hábito de ler a palavra. Faça esse voto com você mesmo, sabe? Nem que for um versículo, um capítulo por dia. Mas faça esse voto com você. Sabe, Deus, olha, eu tenho várias crenças no meu coração e já começa, anota todas as crenças limitantes aqui que nós aprendemos hoje. Anota num papel. E aí você vai falar assim, pai, eu vou ler a tua palavra. Começa pelo Novo Testamento. E aí você fala assim, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me cure e que eu aprenda a reescrever e reeditar essas crenças no meu coração. E eu estou acreditando, eu acredito que a tua palavra pode fazer isso comigo. Então vai lendo. Não senti nada, não tem problema. Continua, 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 continua. Insista, não desista. E você vai ver o que a palavra de Deus vai fazer na sua vida. Continue sendo abençoado, compartilhe. Gente, essa mensagem precisa ser compartilhada. Compartilhe com aquela pessoa, porque tem muita gente. Na realidade, eu acho que
Olha, 90% das pessoas têm muitas crenças limitantes que impede dela crescer na vida, sabe? Então, vamos ajudar um outro, a gente a crescer e amadurecer nessa graça e nesse conhecimento de Deus. Deus abençoe.